Interimo ad apparetorime, ameno, ameno, latiremo, ameno. Olá, é com renovada alegria que estamos nos encontrando com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje traz um tema interessante que é sobre ciúme na visão espírita. O que vem a ser o ciúme? Ele tem relação com a inveja? Pode se tornar uma doença patológica? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre ciúme na visão espírita, aqui junto conosco a nossa amiga e a nossa convidada, Ceires de Oliveira. Ceires, sempre é uma alegria estar ao teu lado, mas a alegria ela passa a ser maior quando a gente possa contar com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, também agradeço por estar aqui, como sempre, participando junto com a equipe e levando, então, um pouco da visão da doutrina espírita em vários fatores, principalmente espiritismo e psicologia, como é que seria isso aí? Então, aos pouquinhos, trazendo esse tema e aqui para todos, nós só tem que agradecer mesmo. Ceires, vamos falar hoje de um sentimento que grande parte das pessoas elas são portadoras, que é o ciúmes. Mas para nós entendermos, Ceires, o que vem a ser o ciúmes, ou seja, o que é o ciúme? O ciúmes é assim, Madeira, é uma situação, é um sentimento, então, muito conturbado. Então, vamos entender ele. É um conjunto de emoções, que desencadeia através de um sentimento que a pessoa percebe como uma ameaça à estabilidade ou até uma qualidade de uma relação que para ela é íntima e muito valiosa. Então, o ciúmes é uma ameaça para o outro, Então, ele quer manter na relação algo, então, de um certo controle, mas só que ele não consegue, e aí gera uma complexidade, uma reação na relação que não é muito boa. É um sofrimento, acaba sendo um sofrimento para aquele que vive nos ciúmes e para aquele que acaba sentindo nos ciúmes do outro uma certa insegurança. Temos visto o ciúme no meio familiar, no local de trabalho onde nós trabalhamos, e também no meio social onde nós estamos inseridos. Enfim, nos mais diversos relacionamentos nós vemos a ação dos ciúmes nas pessoas querendo que a outra pessoa seja posse dela. Aí eu te pergunto, o ciúme é um sentimento de posse? É um sentimento de posse, porque o outro quer e deseja esse objeto. Então, quando eu sinto ciúmes de algo, eu quero isto para mim. Então, essa posse gera, então, uma obsessão, E a palavra obsessão, aí a gente começa a entrar, então, nos termos da doutrina espírita. O ciúmes, Madeira, ele é muito comum, é natural vermos na sociedade falar muito da palavra ciúmes. Só que o ciúmes, assim, as pessoas colocam como amor. Olha, se eu tenho, vamos supor, uma relação com um cônjuge, o que o casal coloca? Se tu tens ciúmes de mim, então tu me ama. Ele é valorizado de uma maneira o qual não corresponde com amor. Aí é que está o perigo. Porque se é uma posse, se é aquela função que para mim está sendo uma ameaça, não tem nada a ver com amor. O amor é um outro sentimento, o qual tu tem segurança nessa relação que está sendo colocada, então, entre mim e ti e entre outra pessoa. Porque nos ciúmes,
o que acontece? Às vezes não é somente a 2, pode ser a 3, a 4, né? Então pode virar então aí um grupo muito grande. Então isso aí é dentro de uma fala dinâmica, né? Na psicologia nós percebemos isso, e também numa fala de uma ordem que vai desqualificando o outro. O ciúme, ele desqualifica. As pessoas ainda concebem hoje como amor, como um sinal de amor. Você não fez nada quando a fulana veio e me abraçou. Você não fez nada quando eu estava andando na rua e um caminhoneiro, né? Desculpe os caminhoneiros, né? O caminhoneiro passou e assoviou, né? Então, as pessoas, elas exigem do outro uma atitude o qual não é boa. Se o outro confia em ti e confia na relação que vocês têm, isso não vai ser um tumulto, um problema, não vai ser uma ameaça. Ele não vai te ver como uma pessoa de posse, né? Ou de um objeto que está sendo perdido, porque o ciúmes, ele tem essa conotação. Então, a partir do momento que isso é vivido de uma maneira muito verdadeira, fica tranquilo, né? Não vai haver de forma alguma ameaça. Amor é uma coisa, ciúme é outra. É o contrário. O amor, a gente tem a verdade. No amor, então, nós confiamos naquilo que eu coloco como sentimento a essa pessoa, seja ela um pai, uma mãe, como tu colocou nas questões familiares, né, que existe muito dos ciúmes. E no momento que eu acredito na minha mãe, no meu pai, no sentimento que ele nutre por mim e naquilo que eu me dedico a essa relação, isso é real, é verdadeiro, sempre foi transparente, não há necessidade nenhuma dos ciúmes invadir. Por quê? Porque o ciúmes, ele vem de um fundo de uma insegurança. Tem algo que eu desconheço no outro, e aí não é legal, porque às vezes do outro também está falando de mim, eu me desconheço de algo também de mim, né? E o ciúme pode se tornar uma doença patológica? Pode se tornar o ciúmes? Pode. O ciúmes, ele na sua maior intensidade, porque o que acontece em Madeira? Quando o ciúmes é normal, a gente encontra na sociedade de ordem familiar, e aos poucos a gente vai tentando sanar, aliviar então essa pessoa, e que não está havendo nenhuma ameaça, né? Essa relação, ela é estável, ela tem a qualidade que tu precisa, e não há necessidade então de um controle, de uma possessão, de uma obsessão à pessoa. No ciúmes patológico é quando isso vai se agravando, né? A pessoa vai se deixando. Então, no ciúmes patológico, o que acontece? A fronteira entre a imaginação, a fantasia, as crenças, a certeza, elas dão ideia então de dúvida. Essa dúvida, ela se torna então uma ideia, se torna uma certeza vaga, imprecisa. Eu não tenho nada que afirme isto, o que eu estou vivendo. Então, o que acontece? Nessas ideias de dúvida, fica uma ideia muito supervalorizada. E essa supervalorização, veja bem, ela fica perdida. Eu vou tentar explicar isso, né, de uma outra forma. Vamos tentar entender um pouco o que é, então, crença, imaginação, fantasia, né? Eu vou usar de uma maneira bem simplificada devido ao tempo, né? Imaginação e fantasia são duas coisas diferentes. Na fantasia, muitas coisas que eu penso, né?
é inviável. Vamos supor, na fantasia eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Na realidade eu não sou o Chapeuzinho Vermelho, eu estou fantasiando então que eu seja Chapeuzinho Vermelho, né? Então isso dentro da realidade não me cabe ser Chapeuzinho Vermelho, né? A única coisa que me cabe é ser seres, né? E aí a gente entra numa ordem então da imaginação. A gente pega aí a palavra imagem em ação, né? Então o que é isso? Vem então uma ideia o qual eu imagino e que ela pode se transformar em ação. Por exemplo, eu quero ir para a França, né? Então, para que isso se torne uma realidade, eu tenho que ver então como eu vou fazer para ir até lá. Eu vou ter um convite, eu vou convidar alguém. Eu começo então a agir, tornar a ação a algo que pode vir ser uma realidade. Ir para a França. Então, a imaginação e a fantasia, quando a gente até diz, olha, isso aí é impossível de eu fazer, porque para mim poder dar aula eu preciso de mestrado. Então a pessoa entende em que parte da vida dela até ela consegue ver se isso está dentro de uma fantasia que ela cria ou dentro de uma imaginação. A crença já são valores que colocamos, né? Pensamentos, atos, então, que começamos então a determinar para a vida, né? Então veja bem, o ciúmes patológico, ele não consegue ter uma certeza disso. O ciúmes, ele não consegue perceber o que é uma imaginação e o que é uma fantasia e o que é uma crença. Ele fica confuso dentro dele, ele se perde a um delírio em cima disso. Então o que acontece muitas vezes? A pessoa, o marido lá chega em casa, a mulher vasculha o casaco dele para ver se não tem algum bilhetinho, alguma coisa, com certeza deixou algum bilhete, ou examina o celular, né? Tem que ter uma mensagem de alguém que com certeza sempre há um rival, sempre há uma terceira pessoa, né? Às vezes, muitas vezes, essa terceira pessoa, Madeira, ela é imaginária e às vezes ela pode ser até real. Às vezes, num relacionamento acontece traições, mas aí a pessoa, ela não pondera dentro dessa realidade, dessa relação do que é vivida, e passa então a ter sempre uma insegurança, e isso sugerindo cada vez mais uma compulsão. Então por isso que o ciúmes é patológico, vira uma paranoia. Daqui a pouquinho tu já está contratando até, né, uma pessoa, um detetive para ir atrás da pessoa, né? Até gera uma certa obsessão e compulsão, que seria o toque. Aí há uma sintomatologia do toque, né, pela obsessão e pela compulsão. Ela fica verificando o tempo todo, né, com quem a pessoa tá. Tudo que o marido fala ou a mulher fala é duvidoso. Será que é? Será que é isso mesmo, né? Então tá sempre colocando em dúvida. Então a verificação é algo da compulsão, é do transtorno obsessivo compulsivo. Também na sua mais agravante, né, doença, seria então o transtorno delirante de ciúmes, que seria uma doença muito maior. Então veja bem, se a pessoa não cuidar esse sentimento inicial de ameaça, que no início, por enquanto, ainda pode se dar um freio, isso pode gerar uma patologia gravíssima. Né? O ciúmes, ele não é algo bom, não é um sentimento bom e agradável. Então pelo espiritismo, o ser humano, ele precisa se guiar pela humildade, ele precisa saber o seu verdadeiro eu. Eu te pergunto, Ceres, e o ciúmes, ele tem relação com a inveja?
Sim, eles estão, não é que eles sejam iguais, né? Eles estão intimamente ligados. Vamos supor que eles combinam muito bem, é um casal, né? Combinam muito bem. Só que veja bem, vamos tentar pelo menos diferenciar os dois, né? Na inveja, ela não tem esse sentimento de perda que há nos ciúmes. Né? Não existe isso. Vamos tentar entender. Nos ciúmes, eu quero esse copo de água, vamos dar um exemplo, é meu, não é de mais ninguém. A água, ela vai ter que se comportar conforme eu quero, é uma maneira de controle. Né? Por quê? Porque tem algo muito inseguro em mim, então eu controlo o outro em demasia. Né? Na inveja, eu não tenho esse sentimento assim de posse. Eu sei que é do outro. E eu invejo porque o outro tem, eu não tenho. Gostaria de ter. Eu gostaria muito de ter. Já no ciúmes há uma posse total. Certo. Né? Então, e outra coisa assim, que ambas elas estão muito interligadas, porque tanto a inveja quanto o ciúmes, a pessoa perde a sua vida. O que quer dizer isso? Eu fico tão voltada no outro que eu esqueço que eu tenho que trabalhar. Eu preciso ir na padaria comprar pão, eu preciso me dedicar um pouco para minha família, eu tenho que ligar para o meu pai, para minha mãe. A vida, enfim, nos ciúmes e na inveja, ela para, porque ela está totalmente focada no outro. Então a pessoa ela acaba se deslixando, se deixando, então fica abandonada essa pessoa, esse ser aqui, e fica totalmente voltado ao outro num controle disparado. Não existe. Por isso que há um certo delírio aí, porque é um comportamento que não tem uma justificativa, não tem como existir esse tipo de comportamento. Não há como a gente controlar alguém, principalmente uma relação. Uma relação, ela precisa então ter um vínculo, né? Ou de amizade, ou de entrega, enfim, ela está relacionada ali por um desejo. Certo, seres, temos visto e observado pelos meios de comunicação crimes e atos movidos pelo ciúme. Temos visto, né, muitos crimes, muitos homicídios que são movidos pelos ciúmes e também atos de violência. O que tu poderia nos falar sobre isso? É bem isso. O ciúmes, como é uma patologia, uma das causas, ou melhor dizendo, uma das coisas que podemos verificar é a agressividade, a violência. Se eu entendo, né, que o outro tem os seus anseios, tem os seus desejos, tem a sua vida, não é igual à minha, o que isso vai fazer? No momento do ciúmes patológico, eu quero essa pessoa para mim. E aí, essa pessoa, ela tenta, coitada, né? Às vezes eu já vivi certas situações de pacientes mesmo que chega a dizer assim para mim: olha, eu ganhei um presente, eu nem disse para minha mulher que foi o fulano que me deu. O outro, ele fica numa situação que, se ele disser assim que chegou atrasado porque lá o trabalho me deixaram mais tempo, qualquer coisa que ele vai fazer para justificar, ele acaba até omitindo certas situações na relação da vida dele em prol do outro. Por quê? Porque o que ele vê no outro? Ele vê o outro, ele se descontrolando. Porque a agressividade começa a vir a todo vapor. E é normal, sim, Madeira, a gente vê dentro dos ciúmes patológico a violência.
né? Se tiver agora neste momento policiais, delegados estiverem me escutando agora, vão concordar comigo que um dos crimes, né, passionais, enfim, ou outros de suicídio, homicídio, está ligado a ciúmes patológico. Tem uma porcentagem muito grande de ciúmes patológico. E a reencarnação, ela pode explicar alguns atos de ciúmes? Porque tem até casos de crianças que parece que, da onde vem? Né? De onde vem? Poxa, assim, muito bem colocado. Aí porque entra... recém está chegando o mundo, Isso. mas já traz a reencarnação, ela explica. Pode explicar alguns casos de ciúmes? Pode. Sabe que uma das coisas, assim, dentro da doutrina espírita, os ciúmes, então, visto então como um sentimento que não é bom para o ser humano, ele precisa de uma evolução aí, então, coloca então como um sentimento que tem que ter muito cuidado, né? O espiritismo vai mais além. Ele vem então como se a vida de vidas passadas, que foram pessoas que foram cometidas de perdas de pessoas amadas, ou até de brigas por algo que o outro ele não conseguiu realizar, ele perdeu essa qualidade de relacionamento em vidas passadas, ele retorna e então pode com certeza ser um desencadeante, né? Então, à medida do momento que ele vivencia aqui uma mesma situação e que seja por igual, ou por igual no sentido assim, que pode ver a mesma situação de uma vida vivenciada, né, em vidas passadas, muito semelhante, né? Retorna então à área de conflito e sem dúvida nenhuma vidas passadas, que é uma das técnicas, métodos que a gente vê que pode ser feito principalmente em hipnose, né, em regressão. Muitos profissionais fazem isso, principalmente psicologia e psiquiatria utilizam esse método para retornar então à vida anterior, ter que passar a uterina, isso dentro de um trabalho se diz, tem que passar a vida uterina, tem que ser anterior a essa, então a outra vida, a essa que tu está, que prove então situações semelhantes que tu vive aqui e que há então esse sentimento de uma emoção descontrolada, de um ciúmes patológico que é inexplicável nessa vida, com certeza. E tu sabe, Madeira, uma das coisas que a gente tem que entender, o ciúmes, ele na sua patologia, há uma reação até física, a adrenalina, ela sobe por demais. Então, o que há então? Sudorese, há dores, muitas dores no corpo, já há provas então de uma psicossomática, né? Então há reações no corpo, uma dor somatiza no corpo, uma dor no peito intensa, né? Há um taquicardia também. Então, tudo em função desses ciúmes. E essas reações corporais e essas doenças colocadas então no corpo, algumas delas na patologia forte dos ciúmes, por incrível que pareça, há realmente uma relação com vidas anteriores. E que é fácil ver na infância, né? Por quê? Porque fica esse limiar, né? A criança, pelo espiritismo, ela ainda traz com muita consciência o que foi vivido em vidas passadas. Então ela remonta uma cena, não ficam ciúmes como aquele normal que a gente vê que vai se guiando. Não, meu filho, a mamãe também é do papai, a mamãe também é sua, né? Bem essa coisa freudiana que a gente vê, né, do complexo de Édipo no início da infância e com 5, 6 anos que fica bem agravado, né? Essas cenas de ciúmes colocadas nas questões familiares. Então, na infância,
para o espiritismo fica muito visível. E é interessante que a própria família, quem faz reencarnações vidas passadas, fala para a família o que houve, o que aconteceu, e a família acaba se lembrando de situações da infância daquela pessoa e o que ela dizia. Minha filha, tu sabe que tu dizia tal coisa? E se apavora, porque fica muito igual, frases, palavras, né? Muito relacionado à vida anterior. Isso dentro, então, de um ciúmes patológico. Seres, e o que fazer para eliminar, amenizar o sentimento de ciúmes? O que se deve fazer? Olha, a primeira coisa que tem que ser feita é te ver como pessoa, como ser humano. Confiar em ti, nas coisas que tu tens pela vida. Uma das situações, então, de ameaça é o medo. E o medo existe à medida do momento e que há algo que é desconhecido. Então, a primeira coisa que tem que se ver é o seguinte: o meu ciúmes, até que ponto ele é patológico ou não? Vou cuidar com esse sentimento, que ele é um sentimento de dor, de tristeza, de raiva, que vai me trazendo então depressão, vai me trazendo então ansiedade, e isso não é bom para mim, não é bom para mim e nem para a pessoa o qual a amo. E que está e faz parte da minha vida. Então, nesse momento, a melhor coisa que a pessoa precisa fazer é tomar uma atitude positiva em frente à vida e em frente a ela, né? E essas atitudes positivas é interessante porque à medida do momento que ela começa a se perceber a ela e como ela vê a vida, como ela explora isso, e no sentido de ver ela e reaver como um nascimento, um momento novo, ela começa a ter habilidades. Né? Ela começa a ter habilidades que vai vir a ajudar ela também na autoestima, né? Então a maioria das pessoas acabam não comendo direito. É aquilo que eu digo, no ciúmes patológico, tu esquece de ti, é o outro que é importante, tu esquece a tua vida. Então acontece muito casos de anorexia ou obesidade, né? Ou, né, aquela pessoa que está sempre com uma anemia, uma coisa daqui, e vai indo e vai arrastando, e é a dor de cabeça, é a cefaleia, é a tal da TPM, que a pessoa já está na sua situação ali de convivendo com a vida e vai arrastando coisas e mais coisas, e de dores e de insatisfação. Então ela se perde e é legal que quando tu começa a perceber, primeiro, para aí, esse ciúmes tá indo além, eu tô deixando de ser então humilde, porque pelo espiritismo é assim, tu deixa de ser humilde. Porque o que gera os ciúmes? O egoísmo. Isso é meu e deu, não é para ninguém. Então a pessoa não pode nem ter a vida dela. E isso é muito grave, porque tu perde a humildade, aquela definição de que o outro também faz parte dessa vida. E ele está ali para compartilhar. Ele não vai tirar nada, não precisa ser uma ameaça. Então tu passa a ter também, melhorar a aparência, a autoestima, enfim, fica muito melhor contigo. E também que busque também uma ajuda também até de um profissional. Às vezes é necessário. Com certeza. Se você está se vendo como um ciúmes patológico, eu vou dizer assim para ti, não faça nada sozinho. Procura um profissional, ele vai te ajudar, porque sozinho tu não consegue sair daí. Porque é um sentimento muito, muito difícil de desvincular e tem que ter uma ajuda. Perfeito. Seres,
por falar em ajuda, hoje nos ajudou bastante, trazendo esse tema importante que a gente acaba, né, se conhecendo até nós mesmos um pouco, Isso, né? é verdade. Pô, a gente já viveu o que está vivendo. Ah, é verdade. Queremos te agradecer profundamente a tua presença aqui. Nosso muito obrigado. Obrigada. Eu é que agradeço. Nós agradecemos bastante. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. O nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que todos tenham uma semana repleta de amor, alegria, felicidade, sucesso, saúde e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.